Hoje o devocional é no livro de Romanos. Romanos, final do capítulo 7 e o começo do capítulo 8. Acho que o capítulo 8 é o capítulo central da carta de Paulo aos Romanos, né? E o final diz assim, capítulo 7, versículo 24, diz assim: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A carta inteira de Romanos é espetacular, é um compêndio doutrinário a respeito do Evangelho que Paulo escreve. A compreensão que Paulo tem a respeito do Evangelho é absurdamente vasta, até porque ele era um fariseu, né? Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um excelente rabino, um grande rabino de Israel naquele tempo. Gamaliel, ele era, assim, existiam escolas muito privilegiadas, né? Andar com um rabino era como se você frequentasse a melhor universidade. Então, digamos que Gamaliel e mais um ou outro era como se fosse uma Ivy League nos Estados Unidos. Estudar com eles é tipo estudar em Harvard, em Oxford, em Cambridge, em Yale. Né? Eu falei Ivy League e citei universidades britânicas, mas enfim, vocês entenderam. Mas estudar aos pés de Gamaliel é como se frequentasse a melhor, assim, faculdade na época. Fariseu, judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Era um cara extremamente inteligente, um cara extremamente sábio, versado nas letras, que quando tem uma conversão, quando encontra com Cristo, no devocional antigo eu falo um pouco melhor sobre a conversão dele, ele tem que ressignificar tudo. Ele ressignifica tudo que ele entende da Torá, até então as escrituras judaicas, né, da Torá, da Taná no caso, né, que é a Torá, os Ketuvim, os Nevrim, que é todo o Antigo Testamento. Ele tem que rever, tem que repensar tudo isso a partir de Cristo, da revelação de Cristo. E ele tem uma compreensão, depois de Cristo, ele tem uma compreensão sobre o Evangelho inimaginável. Mais da metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. E a carta de Romanos é um tratado teológico que gera inúmeros debates há mais de 2000 anos, né? Principalmente Romanos 9. Mas essa parte de Romanos 7 e 8, especificamente, Paulo ele começa falando sobre a nossa dificuldade em lutar contra o pecado. A gente quer algo, mas faz outro. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É como se Agostinho vai chamar isso de pecado original, mas é como se houvesse uma força dentro da gente, que Paulo chama de carne, né? Esse impulso pecaminoso, esse impulso para o pecado, ele habita dentro de mim. Não tem o que eu faça, porque a minha mente quer algo, mas o meu corpo quer outro. E aí Paulo exclama, ele dá um grito, ele fala assim: que miserável, eu estou numa condição de miserabilidade, eu sou um miserável, quem vai conseguir me libertar dessa condição? Porque eu quero algo, mas eu faço outro, quem consegue me libertar disso? E aí, essa mesma pergunta que Paulo faz, ele responde dizendo: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nós conseguimos essa libertação. Por meio de Jesus Cristo, o Espírito de vida, o Espírito Santo, ele me renova, me toma de uma forma que, com o Espírito, eu sou vivo. Eu não estou nessa condição de morte. Paulo vai chamar essa condição de pensar e querer algo e executar outra de morte. Ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, porque no Espírito eu tenho vida. Ele me tira dessa condição
de morte a partir do Espírito. E aí essa condição de morte é terrível, porque nessa condição de morte, quem consegue libertar? Quem pode nos libertar? Eu estou condenado. Eu estou condenado à morte, eu estou condenado a permanecer morto. Mas Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, né? O que é esse portanto? Esse portanto eu tenho um problema, mas Jesus Cristo é a solução. Portanto, ou seja, porque ele é a solução, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que creem que Jesus morreu pelos seus pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que creem. Nenhuma condenação há para aqueles que creem que Jesus é aquele que concede vida. Que a gente não mais está preso na lei. Porque estar preso na lei é estar preso a se salvar por si só. Ou seja, estar preso na lei é estar preso à condição de querer fazer o bem, mas não conseguir. Estar preso à lei é falar assim, para eu ser salvo eu preciso cumprir 613 mandamentos, mas eu nunca vou conseguir porque o meu corpo, ele vai além da minha vontade. Eu posso querer cumpri-los, mas o meu corpo, essa condição de pecado original, essa natureza pecaminosa sempre vai me levar para o erro, sempre vai me levar para o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque por meio dele o Espírito me dá vida e condição para que eu consiga não só querer fazer o bem, mas que eu faça. Porque em Jesus Cristo, por meio da fé, nós atingimos a vida. Estávamos mortos, mas em Jesus somos vivificados. E se em Cristo somos vivificados, a gente já não vive mais nessa condição de lei. Porque não sou eu que sou salvo por mim mesmo. Eu não pratico mais obras para poder me salvar. Eu não estou nessa condição de escravo da lei, de precisar cumprir os 613 mandamentos, ou seja lá quantos forem. Eu não estou preso a essa condição de ficar fazendo X, Y, Z para poder ser salvo. Essa condição maligna de se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você se você usar calça, você vai ser salvo, ou qualquer coisa estúpida que a gente já tenha visto por aí, com as imposições de regras para ser salvo, e Paulo está falando assim, eu estou livre de tudo isso. Eu estou livre de tudo isso porque em Cristo, o que importa é que a lei de Cristo, a vida de Cristo, o amor de Cristo na cruz, cumpriu essa lei. Cristo cumpriu a lei de Cristo, não a lei de Deus, não no sentido de cumprir os 613 mandamentos, ainda que eu creia que ele tenha cumprido, mas ele cumpriu a lei porque a lei dizia a respeito dele. A lei dizia a respeito de um que viria para salvar o povo. E ele cumpriu essa lei. A lei que falava a respeito dele, ele cumpriu essa lei. E ele morreu. Ele morreu levando essa lei e ressuscitando, nos trazendo vida. Ele nos ressuscita falando assim, tá vendo essa lei, esses mandamentos, eu cumpri porque você não consegue. Você está numa condição morta, mas eu cumpri para te dar vida e falar, caminhe, ande, siga em frente, porque você não vai conseguir se salvar sozinho. Mas eu te salvei. Eu vivi, morri e ressuscitei para te dar essa salvação. E o que nos basta é crer. Crer e seguir as palavras de Jesus. Crer e amar o próximo. Servir o próximo. Com amor. Deixar ser transformado pelo Evangelho, pela Boa Nova. Portanto, para esses que vivem com a fé em Cristo, a fé de que Cristo foi quem nos trouxe a salvação, não nós queremos conseguir a salvação, mas na fé de que Cristo nos traz a salvação, a esses, portanto, nenhuma condenação há, porque eles estão em Cristo, e Cristo levou toda essa condenação com ele na cruz. Cristo levou sobre si tudo. E quando ele ressuscita, o que ele traz é vida. Portanto, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Aleluia.